Vamos começar? Só maluco passa na prova oral. Pensa bem, o que um maluco faz? Ele rasga dinheiro, ele se veste de maneira estranha, ele fala sozinho. Olha aí eu dando as dicas já. Então segura sua mãozinha, vê o vídeo até o final, vê se você vai concordar, você vai entender esse vídeo depois dessa chamada, dessa introdução tão chamativa. E aí sim, se você chegar até o final, entender o que eu tô falando, esse vídeo fizer sentido para você, aí sim você deixa o seu like, se inscreve e até compartilha com alguém que está se preparando para a prova oral. Vamos lá. Quando a gente fala de prova oral, é bem comum, é muito fácil a gente dividir os alunos em dois grandes grupos. Aqueles que têm um dinheiro disponível e decidem investir num curso preparatório específico para a prova oral, ou aqueles que ou não têm a condição de fazer esse investimento ou realmente escolhem não fazer por qualquer motivo. E vamos deixar bem claro, mesmo em cursos que se propõem a ter um valor mais acessível, que é o meu caso, quando eu lancei meu curso de prova oral, eu falei, olha, vou aqui lançar num valor mais acessível, porque a minha ideia não é explorar os alunos, eu sei que o concurseiro ali está numa situação que muitas vezes nem tem muito dinheiro, mas mesmo esses cursos desse perfil são um investimento sim considerável, não tem como negar isso aqui. Só que, qualquer que seja a situação, se você faz ou não um curso preparatório específico para a prova oral, você só vai passar se você treinar, treinar, treinar e treinar e muito. E aqui é um ponto que o aluno confunde um pouco. Quando eu digo treinar, treinar, treinar e treinar e muito, eu não estou querendo dizer que você precisa necessariamente treinar num curso, treinar com um professor, treinar só nessas situações que eu vou dizer assim mais formais dentro do curso. Porque na verdade, ainda que o seu curso foque em avaliações individuais, a gente vê ali uma média de 3 arguições individuais, talvez chegue até 5 arguições individuais, talvez o seu curso foque no final de semana para fazer uma imersão ali, que você fica um sábado e um domingo inteiro fazendo treinos ali. Eu considero só esses ambientes, só esse número de treinos, pensando na preparação para a prova oral, insuficientes. Você tem que fazer mais do que isso. Então esse aqui é um vídeo para falar, comprem 10 cursos, 20 cursos? Claro que não. Inclusive eu sempre falo com o pessoal, eu considero que você precisa de um curso só e está mais do que suficiente, um curso voltado, um bom curso voltado para a prova oral. E aí você vai buscar treinos em outras formas, e é aqui que entra a maluquice. Você, claro, vai treinar com o seu professor, com o pessoal do seu curso, se você escolheu adquiri-lo. Você pode treinar com outros colegas do seu concurso também, pessoas que também estão na fase oral, então o nível é muito alto e tal. Vocês podem elaborar questões uns para os outros e treinar com esse seu colega, né? Porque eu não consigo nem considerar uma pessoa que está comigo na prova oral meu adversário, meu concorrente, né? De uma maneira ruim. Ou você pode ser um pouco maluco e treinar sozinho, falar sozinho mesmo. E aqui as pessoas subestimam muito os benefícios dessa prática. Por exemplo, eu tô aqui, tô gravando com uma câmera, não tô gravando com meu celular, mas podia facilmente sentar aqui, ajustar o meu celular, olhar, sentar, fazer uma postura de prova oral e responder questões passadas da mesma banca de preferência ou de bancas diversas para poder treinar a minha fala. Eu poderia muito bem responder questões específicas olhando no espelho. Quando eu me gravo, eu tenho a vantagem de poder depois reassistir aquele vídeo, focando, vendo ali, filtrando se eu cometi algum vício de linguagem, se meu gestual está bom. Eu faço isso mesmo aqui com os meus vídeos no YouTube. Eu já percebi que eu tenho gestos muito expansivos, faço assim, e às vezes eu fico até assim, pô, será que eu devia dar uma segurada? Será que os gestos estão demais? Eu mesmo me analiso. Se eu tivesse num âmbito de prova oral, eu poderia fazer assim. Ou se você não quiser usar o seu celular, pô, João, não tem maturidade, eu pego meu celular só para me gravar para a prova oral, mas aí quando eu vejo já estou no WhatsApp, já estou no Instagram, já estou no próprio YouTube, espero que vendo vídeos meus. Então, você vai para frente do espelho, você está fazendo uma avaliação ali em tempo real, vai se observando, vai vendo como é que está o seu gestual, vai catando os seus vícios de linguagem, cada um à sua maneira. E aí, outra forma também, eu já falei duas para vocês, às vezes você nem precisa ir para frente do espelho, nem precisa do celular, simplesmente se force a estruturar conhecimento de maneira oral. E aqui eu gosto muito dessa maneira de fazer, de treinar, para assuntos que você não domina muito bem. Então vamos supor que você está ali estudando responsabilidade civil e é um tema que você não domina. O que eu gostava de fazer? Pegava esses temas, poxa, eu acabei de estudar os elementos da responsabilidade civil. E eu parava,
olhava assim, ó, olhava para frente, né, simulava do jeito que eu estava mesmo na minha mesa de estudo, ó, acabei de dar os elementos. Então, beleza, vou estruturar um texto aqui, explicando para mim mesmo, que eu estava estudando sozinho no meu quarto, na minha escrivaninha, explicando para mim mesmo que eu acabei de ler sobre os elementos da responsabilidade civil. Você pode fazer isso com qualquer matéria, mas para mim eu gostava mais de fazer, funcionava mais naquelas que eu tinha dificuldade. Porque aí eu vi, ó, será que eu estou conseguindo mesmo pelo menos estruturar um texto, estruturar uma fala sobre esse ponto aqui específico? Vai que isso é cobrado na minha prova oral. É claro também que eu não quero dizer aqui para vocês que, nossa, isso aí tem todos os benefícios, essa técnica tem todos os benefícios, porque é muito difícil a gente ser objetivo quando a gente se avalia, pegar mesmo todos os vícios de linguagem, fazer uma avaliação tirada, né, desprendida de sentimentos quando a gente vai avaliar o nosso gestual, por exemplo. Então é sempre bom a gente mesclar uma análise de terceiro. E de novo, não estou dizendo que você só pode buscar ajuda de terceiro contratando um curso. Você pode fazer uma avaliação com outro colega e cada um avalia o outro depois da resposta. Então é bom você mesclar uma avaliação de terceiro com essa autoavaliação, ser um pouco maluco, conversar um pouco sozinho, que isso vai te ajudar bastante. Eu sempre estou falando com vocês. O grande fantasma da prova oral, ao contrário do que vocês acreditam, não é a dificuldade, não é o nível das perguntas, não é que o examinador está ali para te sacanear. Muito pelo contrário, eu tive a oportunidade de conversar com diversos examinadores e todos eles falaram algo mais ou menos assim: João, a gente olha para aquela pessoa, o candidato, ele é muito mais nosso colega do que um avaliado. E às vezes, dependendo do tema que cai ali, existem bancas que o examinador não consegue definir a questão, né? Ele vai aplicar a questão. Às vezes eu olho para a pessoa e falo assim: gente, essa pessoa sabe mais sobre esse tema do que eu, porque ela está estudando esse tema há mais tempo. Então isso sempre acontece. O que você não pode falar, o que vai acabar te puxando para baixo na prova oral, é se você chegar lá sem treinar, sem se expor a essas situações. Porque às vezes você tem muita dificuldade para falar, mas aí você fala 5 vezes na frente do espelho, mais 10 vezes para essa câmera, mais 3 vezes com um colega, faz 5 arguições no curso, e se faz daquela imersão de final de semana, depois desse tempo todo você já treinou 50 vezes, 6 vezes, agora você fica assim, ó, nem ligo mais para isso. É igual quando eu voltei aqui com o canal do YouTube, eu tive um tempo, foi muito difícil eu conseguir manter uma constância dos vídeos, parei um tempo que estava sendo difícil eu montar isso tudo, montar a câmera, pensar em iluminação. Agora eu sento aqui, ligo a câmera, ligo muito mais fácil. Por quê? Eu já me expus a isso aqui, já fiz tantas vezes isso aqui, que agora montar a minha condição de estudar, botar microfone aqui, ó, de montar a minha condição de gravar, montar microfone, montar a câmera, ver se o cenário tá legal, eu faço assim, ó, rapidinho e já consigo direto já gravar os vídeos aqui de vocês. Para tudo isso na vida vale. E para você ter mais segurança na sua resposta de prova oral, você tem que se expor, tem que pensar não, tem que passar por esse cenário diversas vezes. Não deixe para fazer isso só na frente do seu examinador. E se você está querendo saber quais concursos de procuradoria cobram ou não prova oral, onde é que a gente acha isso? Ó, não vou nem falar o site ainda, vou falar assim, mentira. joaomarcelooliveira.com.br. Ó, já vim aqui que a essa altura vocês já sabem o caminho. Destrava Procuradorias, ó. Quais são as procuradorias que cobram prova oral? Eu já filtrei aqui, tem aqui para você quais que estão pagando mais, quais que permitem ou não advocacia privada, quais são aquelas que têm mais tempo de férias, tudo aqui para vocês. E aí, a partir do momento que você definiu o seu objetivo, é só chegar aqui no calendário. Eu mostrei para os meus alunos como eu faria a minha preparação para a PGE Mato Grosso, que está aqui com edital aberto. Então aqui, ó, já está na nossa tabela de desempenho, 59 dias restantes no momento que eu estou gravando esse vídeo. Não sei quando é que vocês vão assistir isso aqui, ó. E aí, digamos que a pessoa quer estudar direito financeiro na quinta-feira, ó, tranquilinho de criar, para você ter total controle dos seus estudos. Ah, tive um imprevisto, vou ter que mudar esse simulado aqui, ó, para sexta-feira. Não tem problema nenhum. Tudo aqui pensado para vocês terem o controle absoluto dos seus estudos. E agora, né, vamos ver o que vocês estão falando aqui no YouTube para vocês não ficarem falando sozinhos. E aqui a Nicole Belo 3826. Procuradores conseguem trabalhar em home office facilmente? Sim, Nicole. Depois eu vou até deixar uma resposta aqui para vocês, mas eu tenho visto que as pessoas querem trabalhar no home office, têm conseguido tranquilo. Tem um vídeo aqui completo, sabe? Uma vez que você entra no home office, não quer dizer que você vai ficar para sempre. Tem regras de rodízio, se eu não me engano, são 2 anos. Então, fica tranquilo que costuma ser fácil, mas também tem umas regrinhas ali, beleza? Inclusive, quem entra, em regra, não pode ir para o teletrabalho, porque tem uma limitação de 3 anos de efetivo exercício para você poder pleitear uma vaga no home office. Como funcionam os honorários? Funciona assim.
Eles são direito do procurador e a gente recebe. São bons? Eu não reclamo. E o Lewis Hamilton deixou um comentário aqui que é uma reflexão e eu concordo com ele. Ele meio que entende o outro lado dos que acham, do fundo da alma, que que até o salário dos melhores cargos é baixo. Ele estudou no FMA 20 anos atrás, na outra sala, geralmente entravam pessoas com uma condição muito boa, mesmo passando os melhores concursos, não conseguiriam manter o padrão de vida que os pais davam para ela. Realmente, vamos pensar num caso absurdo aqui. Filho do Neymar. Considerando o patrimônio que o pai construiu, se ele passar num concurso, mesmo que ele ganhe teto do teto, ele não vai conseguir manter o padrão de vida que ele teria, verdade? Eu era um dos alunos mais pobrezinhos da minha turma, graças a Deus nunca passei necessidade, graças a Deus mesmo. Estudei a vida quase toda em colégio particular, tive plano de saúde, nunca faltou comida, tinha uma condição financeira consideravelmente abaixo da maioria dos meus colegas. Isso é verdade mesmo. Tem realidades aí que o pessoal ganha muito mais dinheiro, e mesmo a gente tendo uma vida confortável e considerando até o serviço público, existem pessoas que ganham muito mais dinheiro mesmo. Depois, felizmente, democratizou. Só no meu serviço tem 2 faxineiras cujos filhos são médicos, eu acho isso legal também. Ambos formados na UFMA, isso era quase inimaginável na minha época. Meio que entendo os colegas que falam do fundo da alma que não acham o salário tão bom, pois faziam as contas e viam que não daria para manter o padrão de vida que os pais sempre deram para eles. E também tem uma outra coisa aqui, geralmente a pessoa que chegou nesse patamar de recebimento muito alto, geralmente ele tem contatos que eu te falo de verdade. Talvez se eu tivesse uma família, vamos supor, com um escritório de advocacia tradicionalíssimo, falei no vídeo passado que eu sou o primeiro da minha família que foi para a área jurídica, cara, eu não tenho problema nenhum em falar que muito provavelmente eu aproveitaria os contatos da minha família, o que já foi construído, e seguiria na advocacia privada. Eu concordo com você, concordo 100% mesmo com você, só vou deixar um parênteses, não estou falando que você não falou disso, mas eu me senti confortável em adicionar que as pessoas também só têm que ter o cuidado de às vezes falar assim, olha, esse valor, o teto do funcionalismo, 40 mil, é pouco para minha realidade, porque minha família já construiu, porque eu tenho condição. Beleza. Mas isso não faz um bom salário ser pouco em termos absolutos. Isso a gente tem que ter consciência. Pô, senão daqui a pouco a gente começa a ouvir aí casos de, não dá para viver com 50 mil por mês. Nossa, quem ganha esse valor é um miserável. Aí eu já não concordo. De novo, não estou falando que o nosso amigo Lewis Hamilton falou isso, estou só fazendo um complemento aqui aos comentários dele. Muito bom, inclusive, o comentário. Muito lúcido. Eu gosto dos meus seguidores, gosto dos meus inscritos, que são pessoas lúcidas. E o Ibra, vou te chamar de Ibrahimovic, seria interessante os servidores, inclusive os advogados públicos, ficarem atentos à discussão da reforma administrativa. Concordo com você. Um dos pontos defendidos na proposta a ser apresentado no Congresso é a limitação de trabalho remoto e a um dia da semana para servidores. Também acho que não vejo vantagem em fazer essa limitação. E tem outras coisas ali muito piores. Espero muito que não passe e acredito que não deve, não dessa forma. É mais interessante que nós nos mobilizemos. Sou servidor também. Ibrahimovic, concordo com você, mas eu não quero me mobilizar. De verdade, olha só. Eu não sou uma pessoa boa para ficar fazendo. Eu não tenho muitos contatos, sempre falei com vocês. Eu não sou uma pessoa boa de ficar fazendo esse corpo a corpo com o deputado e tudo mais. Então eu não quero mobilizar, não é para mim. Eu não sou bom nessa atividade. Mas eu concordo com você que a gente tem que se mobilizar. Então, por exemplo, a gente tem a Associação Nacional dos Advogados Públicos Federais, a ANAF, que tem uma frente parlamentar, que tem pessoas que lidam com isso. Então, o que eu pude fazer, já que eu não estou bom nesse corpo a corpo, botando uma mão na massa mesmo? Sempre que eles precisam de ajuda, eu me disponibilizo a participar. Às vezes, reuniões, às vezes que a gente consegue alguma representação política, eu realmente fico de fora, porque eu não sou bom, não me dou bem, eu não acrescento muito nesses ambientes. Mas quando precisa de algo que seja do grupo, às vezes fazer uma presença ali com o grupo, marcar força, curtir nas redes sociais, aí eu tô junto. Foi a minha forma de mobilização e eu concordo com você. A gente não pode deixar esse assunto correr solto. Não vou entrar aqui se é um absurdo ou não, se tem ou não que tirar privilégio, não vou entrar nessa. Mas eu acho que a gente também tem que ter consciência de como a gente ajuda melhor. Bom saber que você é um servidor também. Bom, vou te considerar aqui um amigo de causa, que a gente também tem que ter cuidado com as coisas que são feitas a toque de caixa, né? Não sou inocente o suficiente para dizer que a reforma administrativa é só para melhorar o serviço público, mas também admito que existe muita coisa que pode melhorar e foi o meu jeito que eu encontrei para me mobilizar. Como sempre, eu agradeço a atenção de todos vocês e até o próximo vídeo.